gente tinha aceito, porque assim, é um motivo grande mesmo, né? De estar aqui, aceitar. Esse convite não é de qualquer convite, não chega de qualquer forma. Bárbara, o seu compromisso com a minha pauta e com a pauta que a gente defende, há um bom tempo ele é percebido. Eu sou muito grata a você e ao trabalho que você vem fazendo nos espaços pelos quais você percorre. Então, esse é o motivo de estar aqui, assim. Primeiramente, o seu convite. E aí, estendendo a todos e todas e todos que já estão aqui e que, de alguma forma, vão interagir com aquilo que a gente tem pensado, né, sobre as perspectivas desse mundo e como é estar nesse mundo caótico ainda, né? Gratidão, Sara. Nós agradecemos sua presença e, com certeza, a sua colaboração nessa manhã de hoje. Bom, a Luana já começou a gravar, né, que está aqui no nosso suporte, ela está escondidinha aqui, mas está trabalhando bastante. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a nossa mediadora, a Kátia. Kátia, fica à vontade para começar nossa primeira atividade do SES. Obrigada, Bárbara. Obrigada a todos. Eu sou a professora Kátia Franciele Corrêa Borges, sou doutora em História pela Federal de Juiz de Fora e tenho o prazer hoje de mediar essa roda de conversa, né, sobre ensino de gênero e ensino de história na educação básica. Eu sou negra, cabelo preto, encaracolado. Atrás de mim tem uma estante com livros e a fotinha do meu cachorro, né? Eu estou de blusa azul e vou apresentar essa roda de conversa sentada. As nossas convidadas de hoje é a professora Fernanda Cássia e a professora, né, Sara Wagner. É uma honra e um prazer ter vocês aqui. E para começarmos, eu gostaria que cada uma se apresentasse e descrevesse, né, porque a gente está eu acho que vocês receberam a informação por e-mail, nós estamos tentando fazer esse evento se tornar o mais acessível possível a todas as pessoas. Então, eu gostaria que vocês se descrevessem também. Obrigada. Pode ser Sara primeiro, depois Fernanda. Bom, eu sou a Sara Wagner York, ou Sara Wagner Pimenta Gonçalves Júnior. Eu utilizo os dois nomes em razão da possibilidade do uso de nome social a pessoas trans, travestis e não binárias. Sou uma mulher de cabelos tintos de louro, naturais como o meu silicone. E tô com uma blusa, um vestido, na verdade, listado, azul listado, um colar marrom de bolinha. Ao fundo tem uma capulana, que é um símbolo africano, né? A capulana, ela não apenas é não é apenas um adereço artístico, mas também eu gosto muito de uma frase, né, que a Chimamanda diz, né, que a capulana, ela diz assim: leve contigo essa capulana para que ela seja sua coberta em caso de sol, a sua mortalha em caso encontres a morte, para cobrir o seu leito caso encontre um amor, para cobrir o seu rosto em caso de vergonha e para cobrir o seu corpo nu caso perca a tua roupa e esconder a tua vergonha aos olhos do mundo. Então isso aqui é uma capulana. O que mais? Eu tenho Marielle Franco aqui no alto da minha cabeça, um quadro atrás de mim, uma estante com livros, e é isso. Sou uma travesti que me reivindico aí travesti na e da educação. Posso agradecer também? Quero agradecer, já que a gente está aqui nesse início mais formal, quero muito agradecer ao convite, ao honroso convite das professoras para participar do segundo seminário Efeitos de Gênero, essa roda de conversa sobre gênero e educação básica, que é promovido na universidade pela Unimontes, através das professoras Kátia Franciele Borges, professora Bárbara Souto e Fernanda, que
que está aqui como minha parceira para essa conversa boa, que eu tenho certeza será proveitosa para todos e todas e todos. Muito obrigada. Obrigada, Sara. É um prazer nosso ter a oportunidade de dividir esse diálogo com você. Fernanda. Bom dia, vou começar agradecendo, né, pelo convite, também me sinto muito honrada por estar aqui hoje com vocês. Eu sou a Fernanda, né, sou graduada, mestre e doutora em História pela Universidade Federal do Paraná, atuo hoje como professora na Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia, que é o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Uberlândia, e vou fazer minha audiodescrição, né, para que todos possam me conhecer melhor. Eu sou uma mulher branca, com cabelos e olhos castanhos, mas meus cabelos são coloridos, né, num tom de rosa e roxo, muito naturais, como os da Sara. E eu estou usando uma blusa também em tom de roxo para combinar. Estou sentada em frente ao computador, então vocês estão me vendo principalmente o rosto e ombros, né? E aqui atrás de mim tem uma estante branca com livros não muito organizados, mas eles estão longe o suficiente para que isso não seja muito perceptível na câmera. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Tenho certeza que a gente vai aproveitar muito essa conversa. Obrigada, Fernanda. Gente, tem que aproveitar também esse momento para justificar a ausência do Tiago Hades. O Tiago era um dos nossos convidados também. Ele tem se destacado no Brasil na área de gamificação, de ensino de história, de uso das novas tecnologias e metodologias ativas no ensino de história, né? Só que o Tiago ontem mandou um e-mail para a gente justificando a sua ausência. Ele está com um problema de saúde, está afônico, então ele não vai ter condições de participar com a gente da roda de conversa. Então, agradeço imensamente o contato do Tiago, né, e a disponibilidade dele, mas infelizmente ele não vai poder participar conosco neste momento. Quem sabe em outro, né, a gente consiga trazer ele lá para o nosso canal, numa live, para a gente discutir também essas metodologias que ele trabalha. Inclusive, recentemente ele colocou lá um jogo para achar a rainha, uma coisa assim bem interessante. Ele trabalha as personagens históricas na gamificação, fica muito interessante. Mas nós não vamos poder desfrutar da sua presença hoje. Então, Tiago, obrigada e melhoras. E logo, logo a gente manda outro convitinho aí para você vir em algum evento aqui do Grupo de Violência e Gênero, né? GPEG da Unimontes, o grupo ao qual eu participo, e que nós estamos promovendo o nosso canal. Então, em breve, a gente te manda um outro convite para ver se a gente tem o prazer de desfrutar aqui dos seus conhecimentos. No mais, eu não falei, né? Meu cabelo também, ele é ondulado, mas ele é pintado também, né? Ele tem umas luzinhas assim, tão natural também. Acho que todas as mulheres, hoje não existe mais cabelo natural, né? Os cabelos, eu falei que a pandemia ela fez a gente revelar os cabelos da gente, mas ao mesmo tempo manter do jeito que a gente quer, né? Também. Eu adoro o fato de falar. Eu nem lembro que o meu que o meu tem luzes mais, que já sumiu aqui no preto dele. Mas enfim, pessoal, Sara e Fernanda e presentes. Eu gostaria muito que vocês, antes de mais nada, nessa roda de conversa, relatassem a experiência de vocês como professoras, né, no ensino, na educação básica. Fernanda falando que trabalha no Colégio de Aplicação, eu trabalhei no Colégio de Aplicação de Juiz de Fora. E é uma experiência incrível, né, assim como professores. Então, eu gostaria que vocês relatassem a experiência de vocês como professoras na educação e como vocês veem o gênero hoje na educação. Então, para começo de conversa, eu queria que vocês fizessem esses relatos aí para a gente ouvir um pouco as experiências de vocês.
Aí podem revezar, ou abrir o microfone e começar, porque eu ficar assim, Sara, Fernanda, eu acho que fica à vontade para quem se sentir mais livre começar, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu acho que tem uma especificidade que eu ainda estou tentando alcançar e compreender. Eu não sei muito bem como que é. Eu ainda não entendi muito bem como que é dar aula sobre as minhas discussões sobre a transgeneridade. Eu tenho 3 graduações em docência, né? Eu sou docente 3 vezes, e eu acho que uma das poucas coisas que eu sei fazer é dar aula. Então, quando eu chego geralmente nos espaços, e sou professora alfabetizadora, sou professora de ensino fundamental, de educação básica, que compreende ensino fundamental e ensino médio, e sou professora na UERJ, né, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, tem aí também um pedaço do curso de docência na área de pedagogia. Eu trabalho com a disciplina de informática na educação. E eu fico sempre me questionando assim, será que eu já sei dar aula? E é interessante porque a experiência da pandemia me ensinou algumas coisas a mais do que aquilo que eu já fazia presencialmente. Os meus alunos de língua estrangeira, sou professora de inglês no ensino na educação básica, eles dizem assim, lá pelo meio, lá pelo segundo, terceiro mês, professora, quando é que a senhora vai dar aula para a gente? Quando é que começa a aula? Porque eles aprenderam a sentar um atrás do outro e esperar um conteúdo que vem no quadro ou no livro, e a partir de então acontece uma interação. E quando essa aula ela é estruturada de uma outra forma, isso não tem cara de aula. Então, esse processo que a gente vai fazer aqui hoje, que é um processo muito freiriano, né, dentro dos círculos de cultura que eram promovidos por Paulo Freire, que é exatamente tentar entender o mundo a partir desse sujeito que está nos ouvindo, né, inclusive quem quiser abrir a câmera fica muito à vontade. Para mim, que sou uma mulher monocular, né, eu sou cega de um olho e tenho um processo severo de perda do segundo olho, então eu utilizo várias tecnologias, né? Eu uso uma lente de contato, mais um óculos, mais uma tela imensa que está na minha frente, para poder chegar até vocês de alguma forma. Então, essas experiências que são tão distópicas para algumas de nós, elas vão se colocando como é como você pedir para um peixe explicar o próprio oceano, né? Ou para essa pessoa que se entende como homem universal, e a gente tem muitos homens universais ultimamente no mundo, perguntar para ele o que é o mundo, né? Quer dizer, para ele, quando a gente fala que a ideia de democracia é uma ideia, que isso não existe, para ele isso é até confuso. Né? Quando a gente fala que a ideia de raça existe, ele vai falar, não, mas o projeto Genoma já diz que somos todos iguais, e a gente vai precisar trazer esse apanhado. Então, talvez eu fique meio que tentando tatear esses vários momentos que me cercam. É claro que dentro da experiência presencial, isso chega com um gosto diferenciado para mim, porque eu nunca saí da minha casa para dar aula sem ser ofendida. Né? Eu nunca saí da minha casa para ter um dia... hoje eu vou... Sabe assim, vou dar aula, e aí vesti minha roupa, peguei meus livros, peguei meus planejamentos e fui dar aula. Né? Isso geralmente acontece de uma outra forma na minha experiência. Os processos de transfobia, eles são sofridos cotidianamente. Eu nunca saí da minha casa para dar aula, para ir ao encontro dos meus alunos, sem ouvir as palavras bicha, viado, traveco e qualquer outras coisas do mesmo tipo. O que chega para muitos de nós como
como grandes ofensas, né, eu fico pensando que talvez, na minha experiência, corrobore para as aulas incríveis, né? Algumas pessoas falam assim, professora, você dá uma aula que é um show, né? E eu penso assim, é um show mesmo, né? Porque você ouvir que você é o pior palavrão, né? Talvez o pior palavrão para uma mulher seja ser chamada de vagabunda, né? Para um homem, eu imagino que tem alguns nomes também, mas para mim, né, o que marca a minha experiência é ser chamado de viado. E quase que cotidianamente eu tenho que passar pela experiência de ouvir essa palavra e, antes de entrar na minha sala de aula, que é o que precede essa aula show, é pensar assim: eu vou abrir a porta agora, eu vou estar de cara com meu aluno de 6º ano, e eu tenho 2 possibilidades ali. Eu posso chegar com tudo isso que o imundo fez comigo, né? Que esse mundo com a letra I na frente, que é um mundo mergulhado em sentidos, e aí eu desabar na frente dos meus alunos de 12, 10, 11 anos, né? E até os mais velhos, claro. Ou eu posso engolir o choro, que é o que geralmente eu faço, e ali acionar todo um grau de representação, de abstração, de imaginação, e essa aula realmente ser produtiva em um outro nível. Então a gente vai brincar, vamos falar de outra coisa, porque eu também quero esquecer esses minutos que me precederam. É sobre essa experiência que precede uma aula de uma pessoa trans que talvez para a gente, ou para mim, faça algum sentido hoje na pesquisa, né? Não apenas dizer, olha, não é uma aula show porque é aquela aula do cursinho. Sabe essa aula do cursinho que a gente vê o professor lá no YouTube fazendo aquele show de PowerPoint lá? Não é isso. É que, além de ter que dar conta de tudo isso que está ali dentro daquele currículo que é o currículo, né, que a gente entende como sendo o sapatinho de cristal, né, da princesa, que todo mundo chega e tem que meter o pé dentro daquele sapatinho, e o pé não cabe no sapatinho, né? Então o currículo é o sapatinho de cristal. E o professor é esse sujeito que vai meter o pé ali dentro, né? Professor, professora, professores. Então eu fico me percebendo nesse ambiente. Eu estou trazendo de um modo mais tátil para que a gente possa conversar mais ao longo desse nosso encontro. Interessante, Sara. Daqui a pouco eu vou puxar, vou ouvir a Fernanda primeiro, daqui a pouco eu vou fazer um comentário sobre sua fala também. Eu estava aqui escutando a Sara, algumas coisas me ocorreram, mas eu vou voltar, né, e falar um pouco, então, sobre essa minha experiência como professora, né, e depois vamos ver se no final eu chego, né, e encontro um pouco das coisas que a Sara comentou. Eu entrei pela primeira vez em sala de aula em 2008 como professora, né. Toda essa minha trajetória, né, de especialização, porque eu fiz uma especialização antes do mestrado, né, mestrado, doutorado, toda ela eu fiz, em sala de aula, né. Eu não me afastei em nenhum momento apesar de ter sido bolsista em um período, né, não cheguei a ficar sem sala de aula. Houve um curto período aí nesses anos em que eu trabalhei apenas com assessoria educacional, mas eu logo, assim que pude, retornei, porque, o meu barato sempre foi esse o momento do contato em sala de aula, né. Então, hoje, desde 2018, eu trabalho na Escola de Educação Básica da UFO, né, mas eu tenho aí na minha trajetória, né, uma quantidade boa de escolas, né. Trabalhei na rede estadual, lá no Paraná, como professora, substituta, né, um contrato PSS, foi assim que eu comecei, né.
E depois, né, trabalhei muitos anos na rede particular, em escolas diferentes, e também trabalhei como professora na graduação, mas foi também uma passagem curta, né, não foi por muito tempo. Tive uma passagem pelo Instituto Federal também, como substituta lá, e por fim, né, agora desde 2018 estou trabalhando na ESEPA. E aí, bom, a Kátia colocava essa pergunta, né, assim, puxa, como que o gênero é percebido, né, nessa experiência de docência? Eu diria assim, numa sociedade generificada como a que a gente vive, é impossível que o gênero não seja percebido nessa experiência, né? Ao longo dessa trajetória, né, que eu tenho aí nesses últimos tempos, eu tenho tentado viver essa experiência dupla, né, que é de tentativa de inserção dessas questões no currículo formal, né. O currículo é um campo de disputa, é uma disputa que a gente precisa lutar para a inclusão desse tipo de temática, né, em sala de aula, mas ao mesmo tempo é essa experiência de quem vive o gênero no cotidiano da escola, né, com coisas que não são necessariamente parte do currículo formal, né. Então, através aí dessa experiência, né, dessas tentativas, tenho também experimentado nos últimos anos uma experiência de cada vez mais difícil, cada vez mais dolorosa, né, de ter que lidar com as resistências de grupos, né, de famílias conservadoras envolvidas, né, com esse movimento Escola Sem Partido, envolvido, né, ou que se alimentam, né, dessa ideia de que existiria uma ideologia de gênero. Então tenho constantemente e tenho dito, estou dizendo para vocês, está cada vez mais difícil, porque no início da minha carreira docente isso não acontecia, né. E aí agora de 2015, vamos dizer assim, eu sei que o movimento ele se organiza melhor ali em 2014 já, né, mas para a gente observar isso, assim, os embates mais duros, né, isso tem acontecido a partir de 2015, 2016, e eu acho que hoje, agora, em pleno ensino remoto, eu estou no momento mais difícil, né, que já passei aí ao longo desses anos, por essa tentativa, né, de inserir, né, essas discussões como parte do currículo da escola. Mesmo com muito apoio institucional, porque como disse a Kátia, né, trabalhar num colégio de aplicação é maravilhoso nesse sentido. Mas os embates, eles estão também cada vez mais agressivos, né. Então é desse lugar, né, que eu queria compartilhar um pouco das experiências hoje com vocês, e esse momento, né, em que as escolas, elas foram fechadas e a gente precisou começar, né, a trabalhar de casa, para mim tem sido um momento interessante também, pela questão dupla, né. Nós temos agora pais, eu trabalho com alunos do 7º, do 8º ano do ensino fundamental, e agora eu tenho pais e mães que assistem a minha aula junto com os alunos, que ficam em casa com a câmera fechada muitas vezes, né, mas eu tenho famílias assistindo. E aí, nisso de ter famílias assistindo, eu tenho tanto mães que vêm conversar comigo depois da aula e dizer que acham que aquilo foi interessante, por isso e por aquilo, né. Então tem alguns elogios, mas eu tenho também, os momentos de: "Alguém precisa calar essa professora", né. E é interessante pensar nisso, né, quais são as temáticas que a gente, tem sido cerceado, né, no momento de falar. Bom, quando a gente fala sobre gênero, quando a gente fala sobre sexualidade, quando a gente fala sobre política, que eu acho que estamos, né, em um terreno muito próximo, né, essas questões são também eminentemente políticas, né. Quando a gente fala sobre feminismo, então o feminismo também tem sido um inimigo, né, digamos assim, de determinados grupos. Eh, e isso acontece, né, de uma forma mais aguçada justamente nesse momento em que a escola é cada vez mais uma escola sem corpo. Porque é isso, né, a gente virou esse quadradinho aqui, e a gente não está desfilando com o nosso corpo pela escola. E os alunos também estão impedidos disso, em muitos casos, né.
de transitar pela escola com os seus corpos. Então, me parece que essas tentativas, né, de cercear o currículo e tudo mais, além de elas terem um ponto de partida que é uma ilusão de que é possível controlar o pensamento, né, das pessoas e tudo mais, para além disso, há uma tentativa de se estabelecer um controle de corpos, né, um controle dos corpos e um afastamento do corpo da educação como um todo, como se fosse possível aprender alguma coisa apenas com a mente, né. Então, não sei, são essas reflexões, assim, que, eu tenho feito, tem feito parte da minha prática nos últimos anos, e acho que eu conseguiria conversar um pouco com vocês nessa manhã. Interessante, Fernanda. Você falou do colégio de aplicação, eu fico pensando assim, embora a gente, realmente a instituição, ela conta, né, com um aparato psicológico, do serviço social, é um colégio que se divide, inclusive, em centros, né, centros de humanas, centros, é como se fosse uma mini faculdade, só que voltada para a educação básica. Mas a gente ainda tem as resistências, mesmo num colégio em que, igual lá em Juiz de Fora, eu não sei se é esse o método que usa em Uberlândia, mas em Juiz de Fora os alunos entravam por sorteio. Então, ia desde o filho da empregada doméstica que mora na periferia, ao filho de um juiz que acha que o colégio é excelente. Então, esse contraste social é muito forte dentro do colégio, e isso também leva a percepções diferentes da educação, né? Porque enquanto o pai acha que o filho tem que ser... eu lembro que eu dei um trabalho de investigação, eu coloquei esses meninos lá, eu trabalhava com educação, com ensino médio, eu coloquei eles para investigarem um arquivo público mineiro aqui, para poder investigar Tiradentes, a questão, eu peguei uma parte dos documentos do Alto da Devassa, né, e coloquei eles para fazer um portfólio, identificando a diferença entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. E aí, nisso, trabalhando com fontes documentais. Aí teve um pai que relatou lá para mim que eu deveria estar focada no vestibular, que era o PISME, e não em ficar fazendo os meninos fazer pesquisa, que pesquisa eu não ia aprender nada, não. Aí você fala assim, peraí, é um colégio de aplicação, eu estou ensinando esse menino a metodologia, e o pai está totalmente equivocado. Aí, e faz ideia uma questão de gênero, né? Você falando aí, teve uma situação que acho que uma professora lá do ensino fundamental 1 estava trabalhando com uma boneca, o pai também achou ruim, que o filho dele não poderia mexer numa boneca. Assim, são percepções muito tradicionais e que ainda agora está muito... como é que eu diria a palavra? As bolhas estão muito presentes na educação, né? Com as bolhas de cada um. E isso tem me chocado. Antes de... eu vou comentar a fala da Sara também, mas antes de continuar, eu só queria falar assim, o chat está bombando, viu, Sara e Fernanda? A Cláudia Maia também está participando com a gente, uma das coordenadoras do GPEG, junto com a Bárbara, e ela comentou que gente, eu estou tentando achar aqui, mas é que já passou muito. Bom, a Bárbara comentou que é maravilhoso, né? A Filomena também. A Bárbara comentou assim, que Freire é muito inspirador. Viva nosso patrono. Aí Sara comentou, que a fala sua, Sara não, Cláudia comentou, Sara, que a sua fala é muito inspiradora e potente. Lucian Freitas comentou que, como trans e professora, que ela também, ela está encantada com a sua fala, realidade diária. Andréia também, Andréia Ribeiro, como é necessário essa fala, participante para quem está inserido nesse contexto da educação. Ingrid também colocou quantas falas potentes, a sua, Sara, e a da Fernanda.
Nossa, tá bombando aqui o chat. Jorge, realmente muita força nesses relatos. Enfim, Cláudia, né? Também. Ah, tá. Pode falar, Cláudia. Ela está perguntando se as perguntas vão vir depois ou se podem falar. Não, pode falar, é uma roda de conversa. Pode abrir sua câmera aí, é bom que a gente vê e mata a saudade de você. Pode falar. Então, bom dia a todas as pessoas que estão aqui nessa sala. Eu quero primeiro começar agradecendo imensamente a Sara e a Fernanda por ter aceitado o convite do nosso grupo, né, para abrir esse evento. Já ouvi a Sara falar outras vezes. A Sara, ela é muito querida aqui na Unimontes, né, Sara? Outro dia você falou no canal de filosofia, que é coordenado pelo meu esposo, meu marido, meu companheiro, Alex. Então, é sempre uma alegria muito grande ouvir, né? Como eu disse, a Sara é sempre muito inspiradora e nos faz pensar nossa prática cotidiana e a nós mesmas, né? Então, agradecer demais e dizer que a gente já começa muito bem esse evento ouvindo falas tão importantes. Sara, eu tenho uma questão para você, assim, foi muito bom entender um pouco essa experiência prévia, né? Porque acho que nós, professoras, de uma maneira geral, todas nós temos essa experiência prévia antes de começar uma turma nova, uma escola nova. E aí você traz um outro elemento que, para nós, mulheres cis, a gente não enfrenta no dia a dia, né? E a gente tem visto que, nos últimos anos, tentando fazer um pouco o gancho com a fala da Fernanda, né? Nos últimos anos, a gente viveu dois movimentos, né? Se antes... É claro que eu vou usar um marco assim bem aleatório, que é 2015, quando expandiu para caramba a Escola Sem Partido, né? E politizou bastante as questões de gênero na sala de aula. Mas a gente vinha numa perspectiva anterior que estudos de gênero, essas discussões todas, eram sempre vistas como marginais na universidade, em todos os lugares, né? Na escola era silenciado, né, de uma maneira geral, e na universidade eram estudos bastante marginais. E, de repente, a gente viu um boom, né? Por um lado, cresceu imensamente, não só os estudos, mas também a percepção das pessoas numa posição de desigualdade com relação à sexualidade, ao gênero, né? uma consciência feminista, etc. E, por outro lado, também aumentou esses ataques em função do Escola Sem Partido. E aí, a minha questão para as duas o que a experiência pessoal suas mudou com esse movimento? Assim, houve, de certa forma, uma maior sensibilidade por parte dos alunos com relação a você, Sara, por exemplo, enquanto uma mulher trans? Eu olho para você, eu não vejo você uma mulher trans, eu vejo você uma mulher, né? Você abre a boca, eu vejo uma mulher falando, né? Mas os seus alunos, não sei como é que é a relação com os seus alunos. A minha questão houve uma alteração em relação a esse momento que a gente está... Porque, assim, a grande questão, né, das discussões identitárias é essa, né? A gente precisa de reconhecimento, a gente precisa de afirmar as nossas identidades estrategicamente, mas, por outro lado, a gente fica no olho do furacão. Então, eu gostaria de saber, na sua experiência cotidiana, se houve essa alteração, você e Fernanda, e também, como a Sara falou da experiência dela com alunos de sexto ano, a Sara também está na universidade, eu queria saber a diferença, Sara, em relação aos alunos mais jovens com os alunos mais maduros, assim, em relação a essas questões de gênero. Então, é isso, gente. Obrigada. Pode responder, Sara. Eu tô... Ô, Cláudia, primeiro eu quero te agradecer, porque eu sou fã desse marido seu também. A gente... Olha, eu vou falar... quero muito ir
para Unimontes em algum momento, porque eu preciso ter esse encontro com você e com a Alex, né? Ah, nós precisamos também, já está convidada, tá? Quando quiser. E vocês idem aqui em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, que é onde eu moro, assim, fiquem muito à vontade. Eu gosto muito, eu acho que, primeiro, que tem o Agenciamentos, que é o canal que vocês promovem, né, que a Alex trabalha diretamente, acho que tem ali um modo de fazer educação que é muito próprio disso que a gente tem experienciado durante o período pandêmico. Então, fica aqui esse salve. Né? Bom, quando eu digo, iniciei aqui dizendo que eu era uma travesti na e da educação, é porque eu tenho um mandato judicial, né? Eu tenho uma sentença que diz que eu posso me chamar Sara, mas que eu sou do sexo masculino. Então, o juiz de direito, antes da ADO 4275, que é aquela que vai permitir que pessoas trans façam a retificação documental, antes da ADO, meses antes, mesmo com todos os dados que eu levei, né, eu levei uma pilha de livros para ele, de recorte, de Butler apreciado, a Jack Halberstam, levei todo mundo e falei, olha, a gente precisa, né, você precisa dar uma lida nisso que eu coloquei aqui marcado. Fiz todo esse trabalho, mas ele, mesmo diante de 12 laudos, né, médicos, ele disse, olha, eu vou deixar você chamar Sara, mas ser mulher não, que aí você já foi longe demais, né? E eu adorei, porque graças a esse juiz, ele me deu a materialidade do país que eu sempre vivi. Não é? Então, acho que isso vai muito de encontro a isso que você está dizendo. Né? Quando eu te olho, eu vejo uma mulher. Assim, a gente poderia, inclusive, falar aqui por horas sobre passabilidade e sobre essas instâncias do parecer. Né? Hoje eu quero ter passabilidade travesti. Eu quero que as pessoas saibam que aqui tem uma travesti falando nessa sala. Né? Eu não quero que as pessoas me confundam com uma mulher cis, porque, inclusive, é esse documento que vai ser um registro histórico na minha vida. Né? Quer dizer, uma mulher transgênera, eu coloquei isso na dissertação, e eu chamo de paralaxe. Então, vocês que estão aqui me assistindo, eu pergunto, o que é isso que eu estou mostrando aqui para vocês? Né? E aí vocês vão dizer, isso é um pincel, é um marcador de texto, né? Está aqui bem pertinho. É um marca-texto, alguma coisa nesse sentido. Beleza. E agora, o que é isso aqui que eu estou mostrando para vocês? Né? Agora fez diferença, porque é um marcador sem a tampa. Esses aspectos relacionais, eles são colocados, ou eles são trazidos ou percebidos pelo mundo de um modo quase que único. Eu chamo isso de paralaxe trans. O que é uma paralaxe? O movimento de paralaxe é um movimento da física onde você observa um objeto e, observando esse objeto de um outro modo, você observa o mesmo objeto, mas ele teria alguma outra singularidade. E isso é o corpo trans em exercício. Né? Você, por exemplo, eu tenho uma experiência que eu me coloco como pai, porque o meu filho foi ensinado a me chamar de pai, mesmo com a experiência de ser mãe. Mas o meu neto me chama de vovó. Né? Então, eu sou pai e avó. Esse modo de percepção desse corpo que arrasta, né, toda essa racionalidade do gênero pensado como né, a Butler vai ensinar para a gente, vai ensinar aos modos dela, claro, né, assim como Teresa de Lauretis, lá nas tecnologias de gênero, ela vai falar desses 5, né, condensados, que formam o gênero, ou que estruturam o gênero, né? Que seria o sexo, o desejo, a prática sexual, a expressão, né? Que ela vai chamar de performance e a performatividade. Mas ali a gente tem também nesse combo o desejo. Se você estiver fora dessa estruturação, e todos nós que estamos aqui nessa sala estamos fora dessa estruturação, porque ela não é fechada.
Né? Então, somos todos travestis, ou somos todas travestis, melhor dizendo, né? Porque nascemos desnudos, né? Pelados. Então, todo o resto é uma experiência de travestilidade. E talvez isso seja a coisa interessante, né? Quando você fala dos aspectos geracionais, aí a gente tem um outro adensado, né? Porque nós viemos, eu pelo menos, né? Eu sou uma mulher aí, trans no país onde a média é de 35 anos, eu sou uma mulher que experiencia quase meio século. Então, nós viemos de uma percepção das práticas neoliberalistas a partir de Margaret Thatcher, Ronald Reagan, né? A queda do Muro de Berlim, o fim da Guerra Fria, todos esses marcadores ali da década de 80, né? 70, 80, que vão trazer para a cena as grandes disputas narrativas, né? E talvez isso seja um revival daquilo que a gente está vivendo, né? Daquele momento. Os anos 90, eles são marcados no Brasil, especificamente, quer dizer, se os anos 80 são marcados pelo HIV, né, que vai evidenciar aí muito dessa luta, né? A gente está falando de um período pandêmico, nós estamos em um período pandêmico, tivemos o período pandêmico do HIV, da década de 80, não dá para desprezarmos, porque é ali naquele momento da pandemia deste tempo, que é vivido por muitos de nós, que a gente consegue compreender o afastamento do Estado diante da morte, né? As pessoas com HIV também não tinham essa experiência, né, de serem assistidas pelo Estado. E a gente vê essa repetição agora no Brasil pandêmico com Bolsonaro, né, neste tempo. A década de 90 vem mostrando outras possibilidades. A esperança da vacina do HIV naquele momento, ela é uma esperança que ainda segue hoje. Ora, não é possível que a gente conseguiu, inclusive, já desenvolver uma vacina para o coronavírus, para o SARS-CoV-2, e não tenhamos para o HIV daquele momento, ou como deveria ser, né? Se a gente tem a experiência do nazismo, né, do Holocausto em nível mundo, né, a nossa experiência pessoal talvez seja uma das mais drásticas do mundo, literalmente, né? Inclusive do mundo civilizado e do processo civilizatório como a gente conhece, a partir das dinâmicas escravagistas. Isso não pode ser negado. Por que a gente não fala do massacre do Carandiru, né, ocorrido na década de 90? No início da década de 90, que é um marco. Imagine, o Brasil estava matando a sua população, né? A população carcerária em processo de encarceramento, que é majoritariamente negra no Brasil, ela estava sob júdice, e o resto do mundo estava discutindo direitos. Imagina que os grandes avanços no campo dos direitos humanos, eles acontecem na década de 90, né? O Congresso de Viena, em 93, Cairo, o Congresso da Mulher, em 95, em Pequim, né? A Convenção de Copenhague. Tudo isso na década de 90. E nós estávamos aonde? Matando encarcerados. Se a gente não para perceber esses dados históricos, por que a gente está discutindo Bolsonaro e por que Bolsonaro é uma desgraça sobre todos os pontos de vista, e a gente precisa dizer isso reiteradamente, porque ele fez uma coisa que nunca tínhamos imaginado. Ele trabalhou em cima da percepção da memória do que somos. Nós, como brasileiras, você, Cláudia, que é uma mulher aí que já ultrapassou os 22 anos de idade, você sabe que o Brasil era parte do mapa da fome. A gente assistiu, a gente foi ao supermercado comprar uma coisa de manhã e à tarde era outro preço e à noite era outro preço. E quando a gente chegava, aquele monte de gente remarcando o preço das coisas. Era contra isso que a gente lutava.
E é claro que quando a gente fala de aspectos geracionais, e foi o que você trouxe aqui de um modo excelente, né? A percepção do indivíduo mais jovem com esse indivíduo de um outro momento, talvez a gente precise fazer trazer esse histórico. Me desculpem alongar, inclusive, falando disso, né? Trazer todos esses pontos, mas é porque eu não consigo mais pensar a educação, sobretudo numa sala de aula como essa, onde são pessoas extremamente comprometidas com os problemas do nosso tempo, né? A gente não está aqui numa sala de pessoas alheias, né? De gente que está... eu tô, né? Vim aqui para cumprir uma tabela, né? Essa tabela nem existe. Essa tabela nem existe, a gente sabe disso, né? Quando você se predispõe a estar aqui, é como aquele perfil fake que ataca, né? Uma coisa é ser um robô te atacando, outra coisa é esse perfil fake que é criado por uma pessoa, ainda que seja criado, é uma pessoa, né? Ali. Então, cada um de vocês que estão aqui numa sala como essa, são pessoas que estão minimamente comprometidas com estes problemas desse tempo, e o modo como existências como a minha, de ser avó, né, de ser uma mulher, de andar pela rua com meu filho. Eu tive meu filho retirado de mim por 15 anos. Por 15 anos. E a justificativa foi dada pelo pastor que fez isso, né? A separação da minha família foi promovida por um pastor da Igreja Assembleia de Deus. Quando ele diz, olha, você, diz a mãe do meu filho, você pode ficar na igreja. Você é muito bem-vinda, mas vai ficar de provação, porque o filho que você espera é o filho do inimigo, é o filho do diabo. Agora, você que é o diabo, que sou eu, no caso, você não. Você está banido, né? Você está fora desse espaço. Então, a promoção da minha família, da retirada, essa separação, ela acontece com a legitimação, inclusive, desse Deus que é vendido nesse tempo. Se isso não for um problema sério social, a gente não sabe o que é um problema social, porque isso continua corriqueiramente acontecendo nos mais diversos espaços, né? Eu acho que é isso. Não sei se eu consegui responder tudo, mas eu sei que eu me alonguei bastante. Desculpa. Ô, Kátia, antes de passar para a Fernanda, eu posso fazer um comentário bem breve? Pode, Sara. Desculpa, Cláudia. Fica à vontade. A fala da Sara me fez querer aproveitar, né, para fazer uma denúncia também, assim. Assim, as pesquisas têm mostrado que alguns pesquisadores, né, dessa área de direitos humanos têm mostrado como que, pegando um gancho aí esse histórico que você traz nessa área, que eu acho que é realmente importante a gente pensar o contexto de hoje, não deslocado de todo um movimento que vem a partir dessa retomada do neoliberalismo, né? E as pesquisas têm mostrado justamente que o avanço do neoliberalismo tem tido como consequência, no Brasil, pelo menos, o aumento da população carcerária, porque você retira o Estado, né, acaba com qualquer possibilidade de Estado de bem-estar social, de etc., tudo que vem, todo o pacote que vem junto. E tem aumentado a população carcerária, né, e assim como a violência policial, que você trouxe aí, né, o massacre do Candiru, e poderíamos falar em vários outros, né, que é de deixar morrer mesmo. Porque a gente sabe que algumas rebeliões que acontecem nos presídios são rebeliões autorizadas pelo Estado, né? Lembrando aí outros massacres que aconteceram. Mas a sua fala me fez pensar também num caso que aconteceu antes de ontem aqui em Montes Claros, que uma travesti foi presa, uma mulher trans foi presa e por uma briga com um cliente, em que a polícia sequer ouviu o que ela tinha a dizer, porque em todas as situações é ela que vai estar sempre errada, porque ela é uma mulher trans, então só o fato dela ser uma mulher trans, ela já é para a polícia uma criminosa, de certa forma, né? Ela foi levada presa num camburão, ficou 4 horas, segundo foi denunciado pela Aliança LGBT da cidade.
ela foi presa numa cela masculina e depois ia ser enviada para um presídio, para uma cela masculina, por um desentendimento com o cliente. Aí você pensa, um país como o nosso, que tem tantos genocidas soltos e com tantos motivos para estar preso não está, e uma mulher trans, em função de uma briga com um cliente, ela vai levada presa. E aí você pensa, ela está previamente condenada só pelo fato de ser uma mulher trans, né? E como que toda essa política neoliberal tem a ver também com essa suposta segurança da sociedade, que significa justamente prender, né, as pessoas negras, as pessoas trans, os pobres e assim por diante. Então, eu só queria aproveitar a sua fala para fazer essa denúncia aqui com relação a essa situação que aconteceu antes de ontem aqui na cidade. Terrível, né? Eu vi também a reportagem, fiquei indignada. Fernanda, aí agora passo a palavra para você, depois acho que Bárbara também vai querer participar, né, do diálogo, aí depois eu passo para a Bárbara, tá bom, Bárbara? Gente, vocês me colocam aqui numa tarefa muito difícil, que é de falar um pouco, né, depois que a gente ouve, assim, tantas colocações importantes como a Sara tem trazido. A Sara falou, né, sobre essa questão do avanço, digamos assim, na verdade não a Sara, a Cláudia já colocou, né, essa questão do avanço que essas pautas, né, têm tido nos últimos tempos, né, e a forma como esse avanço contrasta com essa ofensiva, né, conservadora que nós estamos vivendo nos últimos anos. Eu acho que, além dessa questão do limite do avanço, que a Sara já trouxe, que a gente precisa refletir, que é um limite muito claro, né, essa questão do encarceramento, é um limite desses avanços das pautas relacionadas aos direitos humanos, eu acho que existem também outros que a gente poderia citar, né, quando a gente pensa nos estudos de gênero, de sexualidade, na inserção dessas temáticas na academia, e na forma como houve realmente um crescimento muito grande nos últimos anos a respeito dessas questões, a gente precisa também pensar, né, que talvez as políticas públicas no Brasil não tenham acompanhado completamente essa questão. Ainda que nós tenhamos tido alguns avanços importantes, eu fiquei aqui lembrando que na campanha para Dilma, a questão do aborto foi uma questão muito importante, né? A Dilma iniciou uma campanha, sendo que sabíamos publicamente que ela era a favor do aborto, e depois terminou a campanha tendo que afirmar que era contra o aborto. Aí depois nós tivemos a polêmica do kit gay, que acompanhamos também, não foi distribuído, né, não aconteceu isso, foi um pânico moral muito grande gerado em torno dessa questão, né, mas não avançamos com relação a isso. Então, quando a gente pensa no cenário da escola, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que colocar é: estamos trabalhando com temáticas de gênero e sexualidade na escola? Estamos ou não estamos? Eu não sei se estamos de fato, né, assim, se estamos na realidade da maior parte das escolas brasileiras. Os livros didáticos continuam aparecendo sem essas questões. Agora, recentemente, com o novo PNLD e com as mudanças no ensino médio, me parece que algumas coleções inseriram a temática de gênero para ser trabalhada. Mas ainda de uma forma limitada, né, se a gente for pensar no alcance dessas coleções, e pensando que são algumas, não é um currículo que foi reformulado incluindo essa temática, né, a iniciativa de algumas editoras. Então, eu acho que aí a gente tem uma primeira pergunta, né, assim, avançamos na escola com relação a essas questões? Né, estamos realmente avançando ou não, né, ou ainda temos muito trabalho pela frente?
Então, isso é um primeiro ponto. O segundo, que eu acho que a Cláudia colocou, pensando aí nessa questão, né, de como estão vindo as novas gerações, se estão mais informadas, como que isso acontece. Olha, eu tenho certeza que hoje, né, não é preciso que um professor, uma professora tome a iniciativa de falar sobre gênero, sobre sexualidade em sala de aula, porque os alunos já trazem essas questões. Então, mesmo que não seja iniciativa do professor, essas questões elas estão presentes. E nós nunca vimos uma geração de meninas que se dissessem feministas com a mesma facilidade como elas se dizem hoje. As meninas de 12 anos, as meninas de 11 anos. A Georgeta que está aqui, eu prometi para ela que ia escrever um capítulo de livro sobre esse tema, mas está difícil, por quê? Porque apesar de ter essa experiência, né, empírica, também vivo a experiência da perseguição, né, com relação a essas questões. E elas duas têm a mesma força. Então, a gente pode chamar isso de contraofensiva conservadora? Pode chamar, né? Mas ela está presente tanto, né, nos adultos, como ela também está... a Júlia já está me cobrando o texto. Mas ela também está presente nos adolescentes. E aí é que pega, né? Porque nós temos, assim, nós escutamos as meninas se falando feministas, se dizendo feministas, levantando bandeiras importantes, colocando essas questões em sala de aula, mas nós vemos uma reação vinda de meninos, principalmente, né? Muito violenta também com relação a essas questões. Que não é predominante, não estou dizendo que, né, não há nenhum menino feminista, não é isso, né? Não é só isso. Mas é algo que é muito violento, né, e que é muito expressivo, ou igualmente expressivo. Quando a gente para pensar também nas referências que esses adolescentes, esses jovens, né, estão tendo hoje em dia para falar sobre essas questões, a gente se depara com um feminismo construído através das redes sociais. E essas redes sociais, elas podem ser o Instagram, que é algo que eu acompanho, por exemplo, né? Eu também acompanho perfis no Instagram, né? Eu acho que a gente já conseguiu se adaptar ao Instagram, a gente pesquisador, né, conseguiu se adaptar ao Instagram, porque a gente coloca uma foto, mas a gente escreve um texto, tem um espaço para o texto. E o que nós sabemos fazer são os textos, né? Temos mais familiaridade com essa linguagem. Mas quando eu pergunto para os meus alunos onde que eles estão se informando sobre feminismo, eles me falam no Instagram, mas também no TikTok. E aí, gente, o TikTok? Vamos disputar o TikTok como? Eu queria, assim, que a gente tivesse, né, um tempo para a gente pensar como que a gente vai disputar o TikTok como um espaço educativo das novas gerações, porque se a gente está falando, né, de uma herança feminista, a gente precisa também pensar na forma como a gente vai trabalhar com a transmissão, né, desse legado feminista. E aí, no TikTok, as feministas estão presentes? Estão. Mas entrem no TikTok e vejam a quantidade de conteúdo misógino que está lá. Escrevam masculinidade no TikTok. E aí, o espaço que a gente vê para discussão de masculinidade, por exemplo, no TikTok, é um espaço promovido por grupos extremamente conservadores e reacionários, que querem falar a respeito, né, de uma masculinidade resgatando valores tradicionais de uma masculinidade relacionada à violência, relacionada à religiosidade, quando muito, né, relacionada ao que seria, inclusive, algo que tem sido apresentado como um padrão bíblico de masculinidade, uma masculinidade bíblica. É isso que está lá. E é esse tipo de conteúdo que muitos dos meninos têm acesso. Né? Homens fumando charuto. Né? Gente, quem é que fuma charuto hoje? Mas os homens no TikTok que aparecem lá estão fumando charuto para realçar a sua masculinidade, né? Ou segurando armas, né, para fazer isso. Então, é com essas imagens que a gente convive. E aí, fico pensando, né, sempre pensando nessa questão avanço, retrocesso, tentando fazer esse tipo de equilíbrio, né. Essa questão do neoliberalismo, que a Cláudia nos trouxe também, como parte dessa discussão, ela é central para a gente compreender essas questões, né. E ela vem acompanhada de uma crise dos cuidados. E essa crise dos cuidados é uma questão que nós precisamos, né, refletir e apresentar para o grande público a partir de uma perspectiva da esquerda,
e o quanto antes, né, apontar soluções para essa crise dos cuidados a partir da nossa perspectiva para o grande público. Isso é muito importante, em sala de aula e também nas redes, enfim. Por quê? Porque esse espaço já está sendo ocupado por grupos conservadores. E qual é a solução dos grupos conservadores para a crise dos cuidados que nós vivemos nesse ambiente de avanço neoliberal? Mulheres fiquem em casa. Cuidem dos seus filhos em casa. Retornem ao lar. E é com esse tipo de material, né, que os pais dos nossos alunos estão convivendo, que os nossos alunos estão convivendo. Então, é um pouco um esforço, né, da gente, é um esforço da gente dialogar com essas diferentes referências, né, e trazê-las para o centro das nossas discussões. A gente tem discutido cada vez mais isso na academia também, essas temáticas, né, mas, eu fiz a consulta, a Georgeta, né, não para de me cobrar o texto, gente, eu vou ter que fechar o chat. Eu fiz uma consulta, né, um levantamento bibliográfico, né, pensando nessa questão nessa questão das redes sociais, e nós ainda não estamos falando do TikTok, né? Nós estamos falando ainda sobre outras redes. Então, fico pensando, precisamos atualizar. E as mudanças são muito rápidas, mas nós precisamos acompanhá-las de alguma maneira para conseguir traçar linhas de diálogo, né? Que possibilitem a gente apontar soluções que nós temos para essas questões que são os problemas do dia a dia que as pessoas enfrentam, né? E que vão aparecer na sala de aula, na escola, né, enfim, em todos os lugares. Obrigada, Fernanda. Eu vou passar a palavra para a Bárbara, mas rapidinho, Bárbara. Ela falando aí, eu me lembrei da questão do gênero, né? Eu me lembrei daquela Bienal, né? Que o prefeito falou para ninguém comprar o livro com o beijo dos dois adolescentes, o beijo gay. E da noite para o dia, como manifesto, o livro sumiu na Bienal. Quando a polícia chegou para confiscar, o livro tinha já todo mundo comprado. Aí teve um efeito contrário à censura que ele estabeleceu naquele livro, né? Mas aí foi bem interessante a fala da Fernanda, depois eu vou comentar. Bárbara, pode falar, querida. Gente, queria começar assim, agradecendo enormemente as falas. Eu acho que a gente já está na nossa conferência de abertura, né? Não é bem uma conferência, mas a gente começou o evento super bem. Então, queria só pontuar algumas coisas que foram vindo assim na cabeça, em termos de reflexão, pensando justamente esses desafios que a gente tem, né, lidado na área da educação. E é muito bom a gente conversar aqui com essa articulação com a educação básica, né? Eu penso que falta muito isso. Eu penso que a nossa saída talvez seja essa, né? A gente envolver mais a universidade com a educação básica e com os movimentos sociais, né? Porque se a gente vai pensar a comunicação, chegar na população, na comunidade, acho que a gente precisa se fortalecer nesse sentido, né? E as colegas comentando aí, no início da fala da Sara, fiquei super tocada dela trazendo a experiência dela, né, enquanto trans, e aí eu me lembrei que recentemente nós fizemos no GPEG Convida, né, numa live, com a Letícia Nascimento, né, e aí ela foi falar de transfeminismo. E aí eu indiquei os meus estudantes, né, da universidade para assistir essa fala. E essa questão, né, desse ensino remoto tem colocado novos desafios, né? Porque aí uma aluna foi me relatar, falou, professora, eu queria muito assistir, né, ouvir a Letícia, mas eu estava no trabalho, ela é doméstica, e aí a minha patroa ficava me seguindo, falando que era um absurdo uma professora ter indicado ouvir uma coisa dessa, né? Então, olha os desafios que a gente enfrenta, né? Eu acho que cada vez mais complicados, a gente perde a oportunidade de dialogar, né? De apresentar novas possibilidades, né? De ensino, de diálogo, e aí o trabalho remoto dificulta isso, né? Então, a aluna ela não conseguiu acompanhar a live porque a patroa ficou falando na cabeça dela que era um absurdo aquilo, né? Então, acho que são muitas questões, assim, que essa pandemia, né, veio ainda complexificar a nossa vida, né? E a Fernanda falando dos materiais didáticos também é um ponto que eu vivo refletindo, né? Acho que nós, enquanto professores, no meu caso, enquanto formadora também de professores e professoras, né?
eu fico refletindo, por mais que os novos livros tenham conseguido inserir alguns debates, nós temos ainda problemas, digamos assim, né? Eu percebo que quando se fala em gênero, na verdade não é gênero que eles estão tratando de mulheres, né? Cadê os outros grupos? Eu não encontro no livro didático, né? E mesmo quando trata das mulheres, como que isso é abordado na escola? Isso é abordado na escola? Né? Pelas conversas que eu tenho com alguns colegas, isso não é colocado, né? Então, tem um ou outro colega, né, que estão envolvidos, que estão afim, eles dialogam, eles encontram resistências em relação aos outros professores, em relação à coordenação pedagógica da escola, né? Então, não basta o livro didático, é um ponto importante, né? Mas ele não resolve o problema, né? E aí eu volto, acho que em outro ponto que nos diz muito respeito, que é a própria formação de professores, né? Acho que enquanto a gente não conseguir avançar nesse ponto, a gente não vai conseguir efetivar isso na escola, né? Então, acho que é uma rede, assim, de problemas que a gente ainda está engatinhando, né? E ouvindo também Fernanda falar sobre a juventude, né? Eu fico também entre altos e baixos em relação à juventude, né? Fico super animada de ver as jovens se declarando feministas, né? Super atuantes, principalmente nas redes sociais, em alguns movimentos sociais também, né? Aqui em Montes Claros mesmo, quando a gente vai para a rua com o Emancipa, a gente vê as mulheres assim super engajadas no feminismo, mas a gente vê também um outro lado super conservador. Tanto é que quando eu vou discutir alguns temas desse na universidade, eu tenho estudantes que têm uma resistência enorme, né? Então, assim, eu imagino que isso não acontece só na universidade. Talvez na educação básica isso seja até maior, né? A gente precisaria refletir um pouco sobre isso. E pensando também nessa questão do neoliberalismo que Cláudia trouxe, eu acho que a gente tem que conversar muito sobre isso, né? Como que o neoliberalismo está capturando o próprio feminismo, está capturando também palavras emancipadoras da educação, né? Eu sou uma grande leitora de Paulo Freire, assim, bem encantada com a educação popular, e aí a gente estava refletindo recentemente no grupo de formação do Cursinho Popular Darcy Ribeiro, como que termos como autonomia, projeto de vida, várias coisas sendo capturadas de uma forma super individualista, né, levando sempre para o lado do empreendedorismo, né, da competição, totalmente diferente do que é uma proposta de educação libertadora e emancipadora, né? Mas o neoliberalismo tem feito isso. E, por fim, para eu parar de falar e ouvir mais as colegas, né, que é o que interessa aqui hoje, me preocupa muito também como que tudo isso está sendo articulado, né, nesse cenário conservador para pensar essas escolas civil-militares, né? Isso tem convencido muito, né? Eu fiquei até bem chateada que eu vi recentemente que no município vizinho aqui de São Francisco, onde nós temos também um campus da Unimontes, a prefeitura está com um projeto de implantar uma escola civil-militar, e isso convence a população, né? Muitas vezes as pessoas acham que é isso mesmo, é a disciplina, é a ordem, e assim, isso me preocupa muito. Qual que é o lugar das mulheres numa escola civil-militar? Né? Eu não quero nem pensar nisso agora, porque realmente é tristeza, viu, Renan? Então, acho que são muitos nossos desafios, né? Mas queria dizer que esse espaço aqui, eu acho que é algo que a gente tem que ter, assim, de forma permanente. Eu acho que é a partir das nossas trocas de experiências, de reflexão, que a gente vai encontrar um caminho, né, para sair dessa, porque eu sou dessa de esperançar, né? Eu acho que a gente está lutando aí para um futuro outro, né? Então, agradeço mais uma vez, a Sara e a Fernanda, pelas falas, e Sara, obrigada também pelas referências, tá? Vou registrar tudo aqui. É isso. Eu já salvei todas aqui, eu estou clicando, teve uma hora que meu computador até travou, eu fiquei assim, ai meu Deus, vamos sair da live. Mas graças a Deus ele voltou. Eu já salvei tudo aqui, já fui clicando para ir abrindo para olhar. Estou curiosa para ler as referências que você compartilhou, Sara. Gente, tudo isso é muito pertinente. Tem um texto que acho que eu escrevi até para o Instagram, assim, foi uma reflexão, a partir que eu, pensando na fala de vocês aí, eu lembrei que minha pesquisa de mestrado, ela foi sobre a educação feminina no início do século XX, né?
Então, eu acabo passeando ali por eventos que acontecem no início do século XX, que parecem tão reais no século XXI, igual a revolta da vacina, a questão da educação da mulher para o lar, para educar os filhos da nação. E aí eu acho que eu pus uma reflexão, né? Eu falei, gente, parece que eu voltei para 1920, não, eu não estou em 2021, eu voltei para 1921. Justamente nesse momento que a gente está num momento pandêmico, e aí a gente vê tanta repetição, igual recentemente, acho que foi até uma colega nossa do GPEG, a Daliana, que compartilhou lá um link sobre as blogueiras femininas não feministas. Também com essa pauta de discurso conservador, de que a mulher, assim, naturalizando a violência, naturalizando tudo em nome de uma Bíblia, de um Deus que sinceramente, não é o meu. Quando eu falo Deus, não é o meu, não é o refletido por essas pessoas. Então, assim, eu fico muito indignada com essa situação. E aí, a fala de vocês duas, principalmente porque a gente nem parece, né? Já são 9h18 e 10 horas tem a conferência de abertura. Mas, assim, tá ótimo, nós ainda temos mais um tempinho. Então, eu queria ouvir mais, principalmente nessa questão que a Fernanda levantou, né, sobre esses espaços de redes sociais que educam para a masculinidade tóxica. Então, eu queria ver a opinião da Sara sobre isso, né, essa masculinidade tóxica. Apesar, Sara, que tudo que você compartilhou foi maravilhoso, mas, assim, eu queria ouvir sua opinião sobre essa masculinidade e assim, para caminhar, né, para o fechamento, ó, vocês têm o tempo que quiser, tá, gente? Assim, nós vamos ter que, lá para 9h50 que eu vou falar, gente, vamos acabar, mas pode falar à vontade, e vamos acabar, né? Mas eu queria ouvir a opinião de vocês sobre essa masculinidade tóxica, tanto sua, Sara, quanto da Fernanda, mais uma vez, assim, enfatizando mais. E assim, e também eu queria que vocês comentassem, embora há muitos desafios, né? E Bárbara falou tão bem de esperançar, eu queria que vocês falassem um pouco sobre as expectativas que vocês têm e que podem vir esse novo esperançar. Obrigada. Obrigada pela pergunta, Kátia. Eu acho que eu vou começar... tanta coisa, né, que a gente foi falando aqui. Eu coloquei aqui uma lista de textos, todos são meus, né? E são textos... Está faltando aí um monte, mas, assim, a grande maioria são textos bem interessantes, né, que a gente foi publicando durante o ano passado e esse ano, mas eu chamo atenção para os ciberfeminismos, que é uma dessas vertentes, já começando pela última pergunta, para eu poder ir para a final, né? Então, quando alguém talvez discutir masculinidade tóxica não seja muito o meu campo, a minha praia, talvez eu nem saiba falar sobre isso, para ser muito franca, porque não tem me interessado mostrar o que eu estou contra. Eu tenho muito percebido que eu estou a favor, né? Essa prática de observar para onde que eu estou, os rumos que temos tomado, os caminhos a serem feitos, né? Que é uma prática deleuziana, né? de rizomática, de potência, a mim tem interessado muito mais, né? Do que uma coisa que é discutir aquilo que eu não quero, né? Eu não, assim, não... Sabe, não faz muito sentido, porque talvez ela comece, para mim, dentro desse próprio processo de violência que todos nós conhecemos, né? Qualquer pessoa que passa por um curso de docência minimamente qualificado, não queria usar essa palavra, mas não encontro outra, sabe que essa formatação do sujeito cristão e sexuado, ela é feita em tenra idade, né? Ela precede, inclusive, o nascimento do sujeito. Então, quando a gente dizer, meu Deus do céu, né? Parece uma coisa ingênua, mas assim, tem todo um arcabouço nesta formação. Nas escolas de educação infantil, de crianças pequenas, sobretudo, tem um momento que chama desfraldamento, né? E ali no desfraldamento,
cada escola adota um ritual, né? E um dos rituais que eu percebi foi um que era da fila de meninos e meninas, assim, tinha uma fila de meninas, uma fila de meninos, e a música, e tinha uma musiquinha, e uma música bem bonitinha, assim, eu até fiquei com vontade de desfraldar nesse dia, que a musiquinha era assim, não a fraldinha, não a fraldinha, meninos a cueca, meninos a calcinha, não, a fraldinha é a coisa mais linda do mundo, doce e pura, né? Crianças de 2 anos, 3 anos, cantando uma música tão inocente como essa. Muito provavelmente elas não sabiam que elas estavam sendo inseridas naquele momento dentro de uma das práticas mais perversas de separação humana e que vão alocar aquelas mesmas sujeitas em uma condição desnivelada e hierarquicamente desproporcionais em suas existências ao longo da vida. Do sapato que vocês estão usando, do perfume que nós escolhemos aos nossos cortes de cabelo, foram definidos por essas pessoas em nossas tenras idades, né? Então, não é por acaso, quando a Fernanda diz que viu no TikTok, né, o charuto, e pensando essa coisa, né, dos jovens com charuto, a gente lembrar da propaganda do Hollywood do Minister, né? Que vinha aquele homem maravilhoso num cavalo gostoso da porra, que a gente fala, meu Deus, eu quero, né? Esse hoje lá em casa. E ele vinha naquele cavalo e ele olhava assim para a mulher e ele não precisava falar nada, ele só tirava um cigarro e acendia, e era Marlboro, né? Um lugar para você. Olha que coisa linda isso, minha gente. E a gente se deliciava com essa cena. E isso, quantas pessoas não foram fumar, porque isso era uma representação desse poderio e dessa masculinidade que é a salvadora e a salvacionista, né? Somos filhas da Julia Roberts e do Richard Gere, né? Quem não viu Uma Linda Mulher e não vê até hoje? Eu odeio aquele filme, mas toda vez que ele passa, eu assisto e choro junto, porque eu falo, meu Deus, ai, por que eu fui estudar? Né? Eu queria tanto ser mais uma ignorante no mundo, né, para poder estar feliz aqui assistindo esse filme sem complexificar, mas eu preciso fazer esse retorno. Então, acho que quando a gente pensa, né, a Fernanda cita a crise de cuidados, né, e a gente pode até fazer um mergulho mais aprofundado, né, lá no Foucault, na hermenêutica do sujeito, né, pensando exatamente esses adensados, que parecem muito de um campo, de uma natureza divergente daquilo que a gente está dialogando e está estabelecendo aqui nessa sala, mas é incrível, porque elas são proporcionais aos movimentos que foram aqui apresentados, né? A gente falou de kit gay, né? Mamadeira de piroca, que é justamente a falácia da ideologia de gênero, né? Eu trouxe esses textos porque um deles é um texto meu de 2017, com Rogério Junqueira, que é quem publiciza a ideologia de gênero no Brasil. A gente sabe que a ideia central não é dele, né, da Sara Bargagnoli, que é uma italiana que vai para dentro dos monastérios, ela vai para dentro do Vaticano estudar a Opus Dei. Mas, assim, esses 4 pontos, né, que foram acionados por esse governo: ideologia de gênero, o escola sem partido, como foi dito aqui, a vigilância de professores, né, uma sala como essa estaria destruído, né, porque a gente não pode dialogar problemas do nosso tempo. Opa, pera lá, calma aí. Escolas cívico-militares, né, que foi também mencionado aqui, que é a estruturação desse sujeito dentro do corpo do sapatinho de cristal, né? Então, não quero saber o tamanho do seu pé, ele vai ter que caber no sapatinho de cristal. E eu me lembro de entrar na escola em dia do 7 de setembro, né, onde está tocando o hino nacional, e aí a gente tem ideia que todo mundo tem que estar assim, né? Lá, ouvindo o hino nacional. E aí você entra, quer dizer, a ideia de quem nunca frequentou a escola, né? Porque você entra na escola, tá um assim, tá outro assim, tá outro assim, tá um com o dedo no nariz, o outro coçando a bunda, cada um numa estrutura, e isso é a escola, e isso é a própria educação, né? A observância dessas diferenças naquele espaço.
E talvez um que a gente não tenha falado, mas que seja tão importante quanto esses outros 3 pontos, que é o homeschooling ou a educação doméstica, né? Que a gente precisa, de algum modo, evidenciar, porque ela vai sujeitar pessoas, imagine eu, por exemplo, que sou a Sara, que sou travesti, e que o meu pai e a minha mãe, por darem mais satisfação ao vizinho do que a mim mesma, me expulsaram de casa aos 12 anos de idade, né? Eu sou expulsa de casa aos 12 anos de idade porque a opinião do vizinho era mais importante que a minha opinião de filho. O que o vizinho vai pensar de você? O que o vizinho vai falar da nossa família? Olha que desgraça que a gente vivia naquele tempo, né? E é triste que talvez hoje ainda os pais e as mães e as pessoas como um todo ainda deem satisfação aos vizinhos. Opa, calma lá, né? Hoje em dia o nosso doce que está na geladeira, ele não é mais para receber visita, ele é para a gente comer. Né? Eu lembro que na minha casa tinha isso, né? Tinha um bolo que era sempre preparado com biscoito para visita. E hoje a gente não quer mais fazer bolo para visita. Talvez a visita até coma um pedaço de um bolo aí que a gente fez para a gente comer, né? Mas são outras estruturações familiares que têm a sentido. No sentido das redes sociais, o TikTok, Fernanda, eu acho que é uma dessas possibilidades, mas ele chega muito atravessado, porque como nós somos nós temos uma identidade extremamente vocacionada pelas dinâmicas estadunidenses, o TikTok não é uma criação estadunidense, né? Ele é uma criação asiática. E aí tem toda uma coisa, né, que não é para funcionar. Né? Uma estrutura que não é para funcionar. Quando aquilo cai no gosto, como, por exemplo, a gente assistia, não sei se quem tem Netflix aqui conhece, tem uma série bonitinha, não tem uma palavra, é uma musiquinha de fundo e um jogo de desenho de animação, chamado Larvas em Nova York. Né? Larva em Nova York é um negócio que é pretensamente para criança, mas é um desenho animado que é o máximo. São episódios de 5 minutos, né? E é uma produção asiática. E é incrível como a nossa aproximação com aquelas dinâmicas, elas transbordam isso que seria desse combo estadunidense do vizinho que eu acabei de falar. Né? O meu pai dá satisfação para o vizinho, mas não dá satisfação para o filho. O nosso vizinho aqui, ele não merece satisfação. E o vizinho brasileiro é Bolívia, é Uruguai, é Paraguai, é Chile. Né? A gente dá satisfação para um outro vizinho, que é o vizinho de longe, porque a gente espelha essa classe, né? Esse clássico da classe imperialista, que ainda é estadunidense europeia. Então, talvez isso seja alguns pontos para a gente pensar sobre esses excertos. Não sei se, desculpa me alongar, mas eu não sei sobre cristalização, quando a gente pega algum conceito dizendo, mas isso não era o que Paulo Freire falava, né? A gente tem isso, talvez, Bárbara, de ter uma certa cristalização de conceitos, que aí a gente faz uma defesa, mas, ao mesmo tempo, me parece assim, a gente aprisiona o sentido de alguma coisa. E eu acho que esse desenho cartesiano, ele já não tem muita função para nós, né? Não como utilizamos. Né? A gente não quer mais fazer tese, antítese e síntese. A gente não quer mais sintetizar assuntos. Né? Ao contrário, o propósito de uma conversa como essa não é sintetizar outras... Não é isso. Né? Mas talvez apontar aí alguns rumos que possam ser pensados, né? Muito mais abrir dúvidas do que apontar certezas, porque certeza a gente sabe quem tem, né? E todas as pessoas que eu vejo que têm certezas nesse tempo são pessoas que estão extremamente equivocadas. A gente que está aqui cheia de dúvida, talvez estejamos um pouco menos erradas, né? Eu não vou dizer que a gente está certa jamais, mas talvez um pouco menos erradas.
Que bom, é o que eu não estou certa, que eu sempre sou eu sou aqui a feminista, a lulista, que para eles eu não sou oposição a Bolsonaro, eu sou PT. Mesmo eu falando que nem toda oposição é PT. Aí, mas eu nem estou preocupada mais em dar satisfação também, não. O Trump fala isso, né, Kátia? Nós somos as fracassadas, né? Isso é um termo do Jack Halberstam, né? Quando o Jack Halberstam escreve o manifesto Gaga Manifesto, ele vai dizer exatamente desse modo, né? Que a gente desse modo de sermos os fracassados. Se os vitoriosos são os trumpistas, né, são esses homens como o Bolsonaro que deram certo, que tem físico de atleta, nós não, nós somos as pessoas que precisamos nos preservar, porque a gente pode morrer com o vírus. Fracassadas. Fazer o quê, né? Mas pelo menos lutamos, né, Sara? Fernanda. Bom, pensando aqui, eu sei que a Sara tem horário, então eu vou tentar ser bem breve. Pensando aqui, rotas de fuga desse cenário horroroso, né, de masculinidade tóxica, de antifeminismo, enfim, né, esse cenário horroroso que a gente está vivendo, eu acho que tem aí uma coisa que a gente poderia dizer que é uma rota possível seria desfrutar da nossa liberdade. E todos travaram, não sei se fui eu que travei. Fui eu. Pode continuar, Fernanda. Está travando um pouquinho, mas está dando para continuar ouvindo. Tá. Então, eu diria assim, desfrutar da nossa liberdade pode ser um caminho. E esse desfrutar da nossa liberdade, da liberdade que a gente ainda tem, né, ele pode ser no sentido de, então, vamos, né, continuar, né, vamos produzir, né, os materiais didáticos que nós achamos que nós precisamos ter ainda, vamos preparar os cursos de formação de professores que nós sentimos que ainda estão faltando para que essas temáticas apareçam mais na escola. Pode ser, vamos fortalecer os nossos colegas que estão tentando realizar esse tipo de trabalho e estão encarando, né, encarando muita resistência nesse momento, então vamos fortalecê-los. Tem esse espaço de liberdade, né? Mas pode ser também um espaço de liberdade de criando alternativas visíveis através da nossa vida, da nossa trajetória, para mostrar, né, que somos felizes quando vivemos a nossa liberdade de viver da forma como a gente bem entende. Porque aí eu acho que também tem um campo importante, né? Não necessariamente, né, a gente precisa esperar um momento específico em que essas questões estão pautadas no currículo para mostrar a nossa alegria de viver de uma forma mais livre, mais liberta, né? Para que a gente possa mostrar a alternativa que existe aí nesse espaço. Então, quando a gente está em determinados espaços e quando a gente propicia, né, que outras pessoas diversas como nós ocupem esses espaços na sua alegria, né, demonstrem a sua alegria de viver naqueles espaços, bom, então a gente já está caminhando de alguma maneira, né? Eu acredito muito nisso na escola, eu acho que a gente pode fazer essas pequenas revoluções, né? Tornar a escola um espaço mais inclusivo, às vezes é algo que a gente faz apenas colocando perguntas em momentos específicos. Determinadas reuniões de professores, quando aparecem alguns reforços de padrões em determinadas situações, às vezes a gente pode fazer uma boa pergunta que desmonte alguns argumentos que propõem algumas pessoas para pensar, né? Trabalhando agora com as meninas, eu tenho percebido, né, que as minhas alunas estão muito preocupadas com a questão do short na escola. As minhas alunas estão, assim, é uma grande questão para elas, porque elas já perceberam que no regulamento não está escrito que não pode usar short. No regulamento não está escrito a altura do short. Mas elas são
cotidianamente paradas, né, para dar conta a respeito do comprimento do short que estão usando. E elas também já perceberam que os meninos não passam pela mesma questão, que eles podem usar short acima do joelho, que ninguém reclama, que ninguém fala nada, né? Então, essa questão, né, que é muito simples, né, que é da prática, que as meninas mesmas já estão percebendo, né, e já estão colocando, eu penso que uma forma de fortalecer esse tipo de movimento, às vezes é só dar uma ideia, que nem eu dei para elas, falei assim: "Por que vocês não levam essa ideia, para o conselho da unidade discutir? Vocês têm representante, não tem? Então, por que vocês não levam essa pauta para ser discutida no conselho da unidade? Vocês podem propor". Então, nisso, a gente já está construindo um espaço, né, de ativismo e de propiciar uma liberdade de discussão dentro de uma pauta que é muito delas, né, que é muito desse momento. Outras pautas a gente pode fortalecer no ambiente escolar, né. Isso pode ser dando apoio, dando escuta e também, às vezes, um incentivo, assim, muito discreto, que talvez, né, os pais conservadores nem percebam, de tão discreto, né, para que essas coisas elas sejam desmontadas e quem sabe refeitas, né, no cotidiano mesmo. Tem muita força aquilo que a gente faz no dia a dia, aquilo que a gente faz, as pequenas coisas que a gente faz dentro de uma escola. Meu filho, eu tenho um filho de 3 anos, meu filho bateu uma menina da escola esses dias, né. Ele foi para a escola só agora, no contexto pós-pandemia, né, antes da pandemia ele ia. E ele bateu numa menina na escola. E aí ele voltou da escola, primeiro contando que ele tinha batido, e depois de alguns dias eu entendi qual que era o motivo. Passou alguns dias, ele me contou por que que ele bateu na menina. Ele bateu na menina porque ele foi para a escola com uma máscara cor-de-rosa. E a menina falou para ele que a máscara era de menina, e aí ele bateu nela. E quando eu entendi que esse era o motivo, porque depois de uma semana ele resolveu me contar, eu falei para ele: "Não, filho, é que você não entendeu. Ela queria muito uma máscara igual à sua, porque ela achou muito bonita, foi isso que ela estava querendo dizer. Então, nós vamos dar de presente para ela uma máscara cor-de-rosa, né, e aí vocês podem voltar a ser amigos". É claro que não foi exatamente isso, né, que a menina estava querendo dizer, né, mas estamos reconstruindo. Se eu deixo de enviar o meu filho com uma máscara cor-de-rosa que ele escolheu para a escola, né, eu estou assinando, né, permitindo que esses discursos vençam, né. Então vamos disputar esse espaço, e vamos disputar esse espaço com a nossa experiência, com a nossa alegria, com a nossa forma de viver. É isso que eu tinha para contar hoje para vocês, né. Agradeço mais uma vez, né, pela oportunidade da gente ter tido essa conversa. Ai, gente, se eu pudesse, eu ficava aqui o dia inteiro ouvindo vocês duas, conversando, trocando experiências. Eu estava tentando achar aqui, enquanto a Fernanda estava falando, foi um e-mail que eu recebi em 2004 de uma aluna, Fernanda, era de uma escola em Brasília. Assim, vou dividir com vocês rapidamente aqui minha experiência. Era de uma escola em Brasília e eu estava com muita dificuldade de adaptação, saí do norte de Minas, fui trabalhar na capital federal, muita dificuldade como professora de adaptação, era recém-formada, né? E eu lembro que nessa escola trabalhava com metodologias ativas e a gente trabalhava pedagogia de projetos. E a gente fez 3 projetos no ano, 2 de autoria minha. Na época empolguei, falei, não, quero aprender a mexer com isso, vou fazer. E aí, no final do ano, eu super mega chateada, porque eu não me adaptei, eu estava voltando para Minas. Eu recebi um e-mail dessa menina que eu fiquei, assim, fascinada, que eu não tinha imaginado que eu tinha feito tanta diferença. A capital federal, ela tem um índice de separação muito alto, e tem um índice, isso já foi constatado em pesquisa, de alienação parental, que é os pais tentar conquistar os filhos com bens materiais para ver se o filho fica com a guarda, não com a mãe ou não com ele, assim, briga entre famílias que põem as crianças no meio do jogo, né?
Então, os meninos, eles não tinham muita disciplina, isso para mim foi um problema muito sério, porque não era a disciplina padrão que eu queria, mas era uma ideia de educação, talvez, na minha cabeça, eu não me adaptei na época, até pelo fato de eu não ter experiência ainda docente, que eu tenho hoje. Aí eu lembro que eu, voltando para Minas, chateada, que eu não me adaptei, que a escola, embora eu trabalhei muito, demonstrei muito serviço, a escola não me valorizou, porque era uma escola também de freiras, conservadora. Muitas das coisas que eu inseri, eu acho que foi meio assombrado para a coordenação pedagógica, não sei. Aí eu recebi um e-mail dela dizendo que queria manter contato comigo, e que o endereço de e-mail dela era aquele, e que ela nunca ia esquecer a experiência que ela teve comigo naquele ano, que foi um ano maravilhoso, porque eu ensinei ela a gostar de história, e que essa história mágica ela ia levar para sempre. Gente, sempre que eu estou deprimida, eu imprimi esse e-mail, eu pego o e-mail, nem tenho mais a conta, mas sempre que eu estou chateada, eu pego. É a hora que eu sei assim, poxa, meu serviço de professora valeu. E é esse serviço que eu acho que vocês estão experienciando aqui, mostrando para mim. E é este serviço que me faz acordar todos os dias e saber que a profissão que eu escolhi vale a pena. Então, imensamente, assim, eu queria agradecer a vocês, eu até emocionei. Porque é muito lindo ouvir de vocês essas experiências e ver que ainda é possível ser feliz e sonhar num país em que, como diz a Sara no início da fala, né, faz a gente lembrar todo dia a sua materialidade, que tipo de país que é. Então, assim, eu só tenho a agradecer a todas vocês essa oportunidade aqui hoje. Kátia, eu posso falar uma coisinha? Só uma coisinha. Eu vou falar vou fazer uma apresentação em um dos simpósios desse evento, compartilhando uma experiência que eu fiz esse ano com uma professora da psicologia. A gente parou durante 8 semanas para falar com os meninos e as meninas sobre gênero e sexualidade, não necessariamente de uma forma vinculada aos conteúdos, como parte de um projeto. No primeiro dia, na primeira aula que nós fizemos, logo que acabou a primeira aula, uma família ligou para o diretor da escola, ameaçando, dizendo que iria entrar com uma ação no Ministério Público, com uma denúncia contra as professoras que estavam ensinando ideologia de gênero na escola, né? No primeiro dia, acabou a aula, a pessoa já estava lá. E aí nós respiramos e vamos usufruir da nossa liberdade, não é mesmo? Então, a legislação nos dá essa liberdade. Nós estamos em pleno direito de fazer o que estamos fazendo, não estamos? Então, vamos continuar. Na aula em que eu falei com um grupo de meninas, né, a respeito de violência sexual, foram vários temas ao longo dessas semanas, né? Quando eu falei sobre isso, eu escutei 3 relatos de estupro. 3 relatos de estupro de meninas entre 12 e 14 anos de idade, né? Acontecidos nesse contexto de pandemia, em que as pessoas estão dentro de casa. Então, depois dessa experiência, né, eu tenho, acho que mais um motivo, que é esse mesmo que você tem para entender, que sim, nós precisamos falar sobre relações de gênero, sobre sexualidade. Por quê? Porque se a gente não fala, a gente fala. Quando a gente não fala sobre isso, a gente fala assinando embaixo, né? De tudo isso que acontece, de toda essa violência que acontece todos os dias no nosso país, nas casas de inúmeras pessoas, né? Então, precisamos falar, nos fortalecer e falar, usufruindo da liberdade que nós ainda temos, porque nós temos e ela foi difícil de conquistar. Então, vamos aproveitá-la. Ai, que felicidade. Ó, tem tanto de gente aqui agradecendo, não vai dar tempo ler todos, mas assim, todos os comentários do chat, mas está todo mundo adorando nosso momento aqui, comentando, todos os presentes, tá uma coisa assim, maravilhosa. Eu me emocionei porque realmente a gente tem que falar.
E é interessante que você não sabe que você faz uma diferença imensa na vida de uma pessoa, mas você fala. Eu tenho outras experiências, mas não vou relatar todas aqui, que não vai dar tempo. Mas é interessante, assim, você ouvir das pessoas, obrigado, obrigada, você fez a diferença como professora. E isso eu ouvi de vários. Eu formei em 2001. Eu trabalhei com educação básica até 2009. De lá para cá, eu estou na educação superior. Só uma vez que eu voltei, né, que foi lá quando eu estava no doutorado, que eu acabei sendo professora substituta lá na educação básica no ensino médio do Colégio de Aplicação do Juiz de Fora, João 23. Então, assim, a minha experiência docente, ela é quase 20 anos, se eu for ver assim, vai fazer 20 anos esse ano, né? Assim, que eu estou no mercado de trabalho nessa experiência. Então, você saber que durante 20 anos você contribuiu para uma sementinha, e mesmo que rapidamente só compartilhar que na graduação eu já brigava, porque nós tínhamos uma colega trans, e na faculdade, em 1998, isso, na faculdade, início da minha faculdade, do meu curso de História, não tinha um banheiro unissex, e a menina não podia entrar no banheiro feminino, porque diz que as meninas se sentiam constrangidas, ela não podia entrar no banheiro masculino, porque os meninos batiam nela, era uma mulher trans. E eu fui uma das que encabeçou a briga para arranjar um banheiro para essa sujeita, porque ela tinha o direito de usar o espaço público tanto quanto eu tinha, mesmo sendo uma mulher cis. Então, eu fiz isso com a maior briga, assim, porque eu achava que tinha que ser o direito de todos, e todas, e todos. E eu sempre briguei por isso. Então, eu penso que a minha sementinha, ainda que eu não declarada feminista lá no início, já estava sendo plantada. E eu acho que hoje muito mais, porque hoje eu vou para as redes sociais mesmo e abro o verbo. E eu vou passar a palavra para a Bárbara, porque a Bárbara quer falar, senão daqui a pouco está todo mundo correndo para o outro evento. Obrigada. Pode falar, Bárbara. Queria mesmo agradecer, né, a todas as pessoas presentes, principalmente a Sara e a Fernanda, né, por esse diálogo tão importante. E convidar, né, para a conferência. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar para que todo mundo possa privilegiar todos os espaços, né, que o evento está organizando. Então, daqui a pouquinho a gente tem a fala da professora Ângela Figueiredo, vou pensar um pouquinho das teorias feministas no âmbito da luta das mulheres negras, né? Então, fica o convite, e quem está inscrito no evento, não deixe de assinar a lista de presença que está no chat, tá bom? Então, um beijo enorme para todo mundo, e a gente se encontra aí hoje e amanhã intensamente, tá? E, Sara, a gente vai manter esse contato, né, para outras organizações. Quero só dizer uma coisa, Bárbara. Claro. Assim, esse livrinho aqui eu vou recomendar a todos, chama 21 Histórias de Estudantes que Mudaram a Escola. É um livro que tem Greta Thunberg, que tem um monte de gente, mas tem uma história boa aqui, essa aqui, ó. Vê se vocês conseguem ver aí. É a história de uma menina chamada Sarah Wagner York, que em 1992 levava a pauta de discussão de trans e travestis para os palcos da escola. E então, algumas de nós estão calejadas de estar aqui, né? Todas as minhas lives de 2020, eu estou chorando, inclusive a que eu coloquei aqui com o Rogério Junqueira, porque... E agora, quando as pessoas perguntam, você está bem, Sara? Eu falo, não, estou medicada. Porque é assim que eu estou, né? Que eu estou tentando. Porque a experiência da perda não tem sido fácil para nenhuma de nós. Eu espero que todo mundo aqui, quando saírem dessa tela, estejam bem consigo mesmas e que a gente possa se encontrar outras tantas vezes. Muito obrigada. E quem puder, por favor, 11 horas, todos os dias, Giro das 11, na TV 247, só colocar aí no YouTube, vocês vão me ver como a primeira âncora de um programa jornalístico trans, né, do Brasil. É isso. Eu vou acessar lá. Põe no chat aqui o nome da TV, Sara, só para a gente já salvar, né? Pessoal, eu queria que vocês abrissem a câmera para a gente tirar uma foto final do evento, antes de todo mundo sair, né? Todo mundo passa batom, perfume, para a foto ficar muito linda. E tem isso também, né, Kátia? Eu fiquei mais famosinha
Exatamente, não é por ser professora. Eu fiquei famosinha por ser cabeleireira de uma sumidade, né, em Londres. Eu fui cabeleireira por muitos anos em Londres e a minha última cliente foi uma moça conhecida de vocês chamada Elza Soares, quando ela vai ganhar o prêmio de cantora do milênio. Então, assim, são essas muitas possibilidades. Gratidão a cada um que esteve aqui. Já sou sua fã, Sara. Eu não conhecia, eu conheci através dessa live, através dessa roda e com Bárbara, né? Mas já sou sua fã, vou ler o que você produz. Produziu tudo. Obrigada, Bárbara, obrigada, equipe GPEG, Cláudia, Fernanda, Sara e todas as pessoas presentes. Então é isso, gente. Beijo. Até mais. Beijo. Tirou, Patrick, a foto? Então tá. Beijo, gente. Tchau, gente. Tchau. Bom evento. Agora é só me enviar, Bárbara, por favor, no WhatsApp, essa foto, em que eu quero. Beijo, tá, gente? Vamos Obrigado. enviar. Obrigada pela presença.